Meu querido aluno, minha querida aluna, vamos estudar a atividade 3 desse bimestre segundo, condutas massificadas. Vamos tentar entender essa habilidade, identificar processos sociais merecedores de crítica, estudar 3 autores, Max Stirner, Theodor Adorno e Max Horkheimer, sobre o indivíduo, o egoísmo e a cultura de massa. Antes de mais nada, entender que esse tema também tem muita relação com o tema que vocês estão vendo no segundo ano em Sociologia, que é sobre consumo e consumismo. Como vocês podem perceber, as matérias da área de humanas, em certo sentido, elas estão conectadas, né? E isso é para que nós pensemos o consumo desde um aspecto social, como que a sociedade pode influenciar o meu consumo, e na filosofia desde um aspecto pessoal, porque sou assim e faço o que faço. Vamos ver então Max Stirner. Para Stirner, o homem é um ser egoísta, embora não saiba o que fazer com o seu egoísmo. Assim, esse pensador propõe que cada um deve assumir seu egoísmo, tornando-se dono de si. Quando as pessoas procuram se libertar do egoísmo, servindo a Deus, por exemplo, na verdade acabam servindo a líderes religiosos e a si mesmas de maneira parcial. Deus aqui é uma ideia para o indivíduo, independente de existir ou não. O homem só serve a ele por pensar que Deus existe e será feliz assim. Quando as pessoas procuram servir à sociedade, acabam servindo a líderes políticos, pois a sociedade ou a nação também são ideias. Quando as pessoas procuram trabalhar cada vez mais e melhor para servir à honestidade, na verdade estão servindo aos empregadores, com a perspectiva de que eles reconheçam o seu esforço. O que está dizendo aqui Stirner? Está dizendo que nós fazemos o que fazemos permeados por uma ideia de liberdade, mas essa ideia de liberdade ela está atrelada a algo que nos obriga a fazer alguma coisa. De fato, ele fala, nós não somos livres quando fazemos o que fazemos, é porque servimos a algum senhor, sejam líderes religiosos, sejam os empregadores. Nós cremos que somos livres, mas na verdade somos manipulados. Isso que quer dizer Stirner. Então ele fala, nós deveríamos assumir o nosso egoísmo. Egoísmo aqui em Stirner não significa ser egoísta, fazer o que me interessa apenas e não ter conta do social onde eu vivo. Não. O egoísmo é eu assumir a responsabilidade dos meus atos. Faço tal coisa porque quis. Só que, logicamente, para eu ter essa amplitude do meu fazer, ou da minha visão ética da coisa, eu tenho primeiro que entender que quais são os mecanismos que tentam me manipular. Não é? Há vários mecanismos que me passado, principalmente através dos meios de comunicação de massa, que querem me fazer pensar como eles querem. Querem me fazer agir como eles querem e, hoje em dia, querem me fazer sentir o que eles querem que eu sinta. E tudo que vai contra essa visão do politicamente correto, ele é destroçado, não é? Então, Max Stirner critica isso também. Nós temos que ser egoístas no sentido de saber por que faço determinada coisa. Porque faço o que faço, porque falo o que falo, porque penso o que penso. Essa deveria ser a argumentação filosófica do meu agir. Vou fazer isso ou não fazer, tendo por critérios egoisticamente aquilo que concerne a minha consciência. Não só a minha consciência, porque a minha consciência tem que estar bem formada. Se a minha consciência é uma consciência mal formada, eu não posso justificar todos os erros que cometo, falando que isso está dentro da minha liberdade, porque a minha consciência não me coloca culpa. Tema da consciência e da liberdade e da felicidade será tema do terceiro ano, no quarto bimestre, né? Então, teremos um tempo. Segundo Stirner, a sociedade cristã e moderna procura criar um indivíduo com a aparência de livre, mas que, no fundo, é escravo da razão, da fé ou do Estado. Todas essas instâncias e entidades prometem a liberdade,
desde que renunciemos de alguma forma a nós mesmos, pois não existe liberdade interior, havendo somente aquela que é vivida longe de qualquer forma de servidão. Aqui também cabe-nos, como filósofos que o somos, questionar também essas questões de Stirner. Aqui podemos fazer enlace com a aula anterior de Foucault. Lembra que Foucault questionava as relações servis dentro das instituições criadas, porque essas instituições perderam sua força, né? O Estado perdeu sua força, a igreja muitas vezes perdeu sua força, a escola então também, ainda mais agora no período de distanciamento, parece ter perdido ainda mais a sua força, e a família, que deveria ser um alicerce muito bom para todos nós, parece ter perdido também a força enquanto instituição norteadora do meu agir ético. Porque se eu apoio o meu agir ético apenas na minha consciência, e como eu disse, se ela não é bem formada, eu acabo fazendo muita coisa errada, buscando uma falsa felicidade, porque eu não tenho um norteamento sólido que me diga é por aqui ou é por ali. Entende? Aqui Stirner fala, temos que ter essas instituições ainda, elas existem, mas temos que criticar. Eu estou fazendo o que faço livremente, também posso ter como apoio essas instituições, mas eu tenho que questioná-las para o meu agir ser mais livre. Vamos passar aqui a pouco para Adorno e vamos entender um pouco mais com o exemplo do futebol. Se cada um assumisse o seu egoísmo, diz Stirner, fazendo o bem aos outros por interesse, faço você feliz para que você me faça feliz, não haveria intrigas nem lutas, pois cada um seria tão diferente do outro a ponto de não poderem sequer discordar. O problema das intrigas e das lutas é que nós nos imaginamos parecidos com os outros e agimos por egoísmo disfarçado, adormecido. Julgamos ainda os outros como falsos, quando nós também o somos. Por isso, nem realizamos nossos desejos, nem alcançamos nossos ideais. O que aqui quer dizer Stirner? Que muitas vezes aquilo que nós desejamos é um desejo falso, onde nós somos manipulados por uma mídia que nos faz querer coisas que de fato não queremos, não é? Se eu buscasse através desse egoísmo, um bem social a todos e não um bem apenas para mim, a sociedade seria mais justa e mais livre. Então, o egoísmo aqui em Stirner é fazer você mais livre, porque você assume as consequências dos seus atos de maneira crítica, de maneira sábia, sadia, observando os mecanismos de manipulação que querem te atrapalhar nessa liberdade, e aí se posicionando. Uma vez que você consegue observar que mecanismo A, B e C quer te manipular, você pode dizer não. Ou você pode dizer sim. O sim ou não é muito o critério. O critério é saber por que você faz as coisas. Se você fez observando tais critérios ou não fez, aí sim você é mais livre. O problema aqui é que você muitas vezes é manipulado e nem sabe que está sendo, né? Vamos lá para o exemplo do futebol. Por exemplo, imagine Neymar. Neymar é um craque, suponho. Eu não assisto futebol ainda. Neymar ainda seja um craque da hora. Suponhamos que Neymar amanhã apareça de cabelo roxo. Haverão muitas crianças, não você que é mais espertinho, né? Mas haverão muitas crianças, observaremos na rua, que estarão com o cabelo roxo. É por liberdade, escolheu fazê-lo assim? É porque é um ser que não é massificado? Não, é tudo fruto de uma massificação. A massificação, vamos trabalhar com esses dois autores em sequência aqui, Theodor Adorno e Max Horkheim, da chamada Escola de Frankfurt, através de uma coisa chamada razão instrumental. Adorno e Horkheim diz: quem nós copiamos? Esses pensadores da Escola de Frankfurt, diante do fenômeno do totalitarismo, buscaram uma justificativa, uma explicação que possibilitasse entender que a racionalidade estava por trás do horror totalitário. Nessa busca, reconhecem as demandas de uma sociedade tecnocrática fundada em uma razão instrumental.
Nessa perspectiva, a sociedade totalitária, baseada na já referida razão instrumental, impõe a todos os seus membros um padrão, uma dinâmica, uma medida que visa unicamente a produção e a eficiência. A razão instrumental estaria preocupada com os fins, que também caracterizam o sistema de exploração capitalista. Por isso, diante das forças econômicas, os indivíduos acabariam reduzidos a uma massa indistinta e indiferente ao que acontece ao seu redor. Palavras bonitas, vamos traduzi-las. Então, para esses autores, a nossa razão foi instrumentalizada. Nós não estamos fazendo como Max Stirner falou, sendo senhores da nossa razão, mais livres então, senão nós somos manipulados a ponto de copiarmos aquilo que o sistema quer que nós façamos, que nós pensamos e que nós agimos. É o nosso fazer, o nosso pensar e o nosso sentir, que nós sentimos. E por que se dá isso? É uma forma de manipulação para que assim seja mais fácil o controle social. Por exemplo, o que eles criticam aqui é as atrocidades da Segunda Guerra. Como é que foi possível um holocausto? Não foi um Hitler que apareceu do nada e falou: vamos lá me seguir, os judeus não prestam, os ciganos não prestam, os negros, os homossexuais não prestam, creiam em mim que a nossa raça, a raça ariana, somos melhores que qualquer outra raça. O conceito de raça já não existe hoje em dia, mas existia naquela época. Logo, vamos submetê-las e forçá-las a fazer o que nós queremos. Esse discurso que nós podemos pensar que realmente não tem nada a ver, naquela época colou muito bem. E por que colou muito bem na Alemanha, da pré-Segunda Guerra Mundial? Porque a Alemanha havia sido destruída na Primeira Guerra Mundial, aparece um cara, e esse cara não aparece do nada, tá? Foi candidato à presidência, teve muitos votos, foi uma força onde dizia: povo alemão, vocês são bons, sigam-me, vocês são pessoas que merecem o respeito e não são apenas bons, são melhores que todos os outros. Porque imagine, um general alemão acordava de manhã, tomava o seu banho, dava um beijo na sua esposa, tomava o seu café, um beijo nos filhos, ia para o campo de concentração. Lá tinha uma prancheta onde ele tinha que cumprir umas ordens. Hoje vou ter que matar 200, mas vamos ver se consigo matar 250 pessoas. Ele matava essas 200 pessoas, cumprimentava seus companheiros, tomava a sua cervejinha, ia para casa, fazia amor com sua esposa, fazia a sua oração e ia dormir tranquilamente. Como pode uma pessoa, questionador de Horkheimer, dormir tranquilamente depois de uma atrocidade dessa? É porque a sua mente foi induzida a não pensar, ou a pensar que determinado grupo não é válido de viver, não tem direito a nada. Determinado grupo é inferior, enquanto eu sou superior. Se você é inferior, o que se faz ou deixa de fazer com você é mais ou menos como se fizesse com algum animal. Não tem valia, não tem valor nenhum, porque nós fomos massificados, Para que esse sistema histórico-social que produz cotidianamente essa massa indistinta, porém útil para alavancar a produção e o consumo possa continuar intacto, isto é, fortalecido, inventou-se uma maneira muito poderosa de fazer com que as pessoas não usem sua razão crítica para criar sua individualidade, tornando-se verdadeiras cópias de outras pessoas igualmente artificiais. Assim, a razão instrumental acabou gerando a cultura de massa, que é a industrialização e produção em série de mercadorias culturais, que produzem, por sua vez, individualidades falsas ou pseudo-individualidades. Outro exemplo, como eu falei do futebol, vamos voltar a outro exemplo agora com um torcedor. Imagine o Mané. O Mané é um cara que trabalha num subemprego, numa empresa, ele passa no mínimo 8 horas por dia apertando um parafuso. Ele está lá no seu serviço cotidiano, e ele faz muito bem, ele aperta muitos parafusos por dia, mas aquilo vai alienando, porque ele não sabe para que está fazendo aquilo, porque ele passa o dia apertando parafusos.
mas ele também deixou de questionar isso há muito tempo. Ele é um cara massificado, ele está lá fazendo essa produção repetitiva e ele vai fazendo sem questionar. O foco é talvez pisar num salário mínimo. Chega em casa, ele é desprezado pelos filhos, não lhe dão muita atenção, a esposa também o trai, é um mané, né? Não tem muita cabisbaixo, atitude de fracasso. Só que num instante chega o João, e o João fala: Mané, e aí, tudo bem, meu querido? Nós aqui gostamos muito de você, estamos observando e queríamos convidá-lo para fazer parte da nossa equipe torcida organizada do Jaburu. E o Mané fala: interessante, como eu faço para fazer parte dessa equipe organizada, do Jaburu? Vem comigo, né? Eu vou te indicar aqui ao presidente. Conversam lá, dão uma carteirinha para o Mané, uma fotinha: Mané, você pode vir aqui no clube nosso dos Jaburus. Tatua aí na sua costa, Timão, Verdão, o que você quiser aí, Jaburu Esporte Clube, Mané. Mané, agora nós vamos lá em torcida, e Mané está lá no meio, Mané se sente importante. Mané se sente que já não é Mané. Mané se sente parte de uma massa, mas Mané foi massificado. Não tenha dúvida de quando aquela massa dizer: Mané, hoje nós vamos ter uma briga lá no metrô Tatuapé, venha conosco, vamos lá, vamos pegar a torcida organizada do sei lá quem, e venha com a sua enxada. Mané não vai questionar, porque Mané agora se sentiu amado, se sentiu atraído, e assim a massificação lhe é dada. É interessante que esse processo, ele parece assim uma coisa muito abstrata, porque eu estou falando de alegoria de maneira mais divertida, mas ele se dá muito no dia a dia. O problema é que muitas vezes nós somos massificados e não nos damos conta que o somos, porque os meios de comunicação não vai falar de maneira tão direta, ele vai impondo devagarinho uma ideologia por trás de um programa de TV, por trás de uma novela, de uma revista, de um youtuber, onde você vai engolindo aquilo lá como sendo verdade, não questiona e acaba sendo um reprodutor de inverdades, né? Uma pessoa massificada, onde parece que você é livre, mas você já tatuou aí nas suas costas Timão, Verdão, seja lá, Jaburu. Não, porque sou livre. Interessante, quando ouço muitas vezes na escola, ouvia muito, né? O aluno falando: não, nós ganhamos. E você ganhou o quê, filho? Não, meu time lá ganhou, não sei o que. Nós, peraí, você estava lá no meio, você é parte daquela equipe, você é jogador? Não, mas você é um alienado e um ser massificado. Olhe na sua conduta, na sua forma de falar, se você reproduz também esse tipo de... Porque isso cria pseudo-individualidades. O cara age, mas não age porque ele pensou nos critérios antes ditos por Stirner. Ele age porque o grupo do qual ele faz parte, sente-se querido, age, né? E assim, meus queridos, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Até uma próxima aula, fique com Deus, cuide-se muito e um forte abraço.